Pai, Senhor, irmãos, tudo bem? Amém. Graças a Deus estamos aqui mais um dia para nós falarmos um pouco a respeito da palavra de Deus, ler esse livro maravilhoso que é o livro de Provérbios. Eu quero pedir para os irmãos escreverem aí, por favor, em relação ao áudio, se está tudo ok, a imagem, se estiver tudo ok. E se tiver tudo certo, a gente vamos iniciar, amém? Me dá um ok aí, por favor, para a gente poder iniciarmos aí a nossa transmissão, amém? Aleluia, né? Ok, obrigado, Andressa. Vamos então orar ao Senhor, amém, irmãos? Vamos orar, pedir que Deus nos ilumine, que Deus nos ajude, que o Senhor venha resplandecer sobre as nossas vidas através do Espírito Santo e nós possamos aprender um pouquinho mais, de Jesus, amém? Então vamos orar. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, nesta noite nós estamos aqui para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Então, Senhor, venha nos instruindo, iluminando nossos corações através da Tua Palavra, Senhor, através do Teu Espírito, para que nós possamos adquirir essa sabedoria, Senhor, para nós usarmos e praticarmos nos dias corretos. Senhor, abençoa cada um para a glória e louvor do Teu santo e maravilhoso nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos iniciar já a nossa leitura, para a gente já dar sequência aqui, não perdemos muito tempo, amém? Então hoje nós vamos falar a respeito do Provérbios, número 19, provérbio esse que começa dizendo: é melhor ser pobre e honesto do que ser desonesto e tolo. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. A riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso também não escapará. Muitos buscam o favor de quem governa. Todos querem ser amigo daqueles que dá presentes. Se até os parentes do pobre o despreza, quanto mais seus amigos o evitarão. Ainda que o pobre suplique, eles todos o abandonam. Quem adquire bom senso ama a si mesmo. Quem dá valor ao entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso será destruído. Não é certo o tolo viver no luxo, nem o escravo governar sobre os príncipes. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas seu favor é como o orvalho sobre a grama. O filho tolo é uma desgraça para o pai. A esposa briguenta é irritante como uma goteira. Os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. O preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva a passar fome. Quem guarda os mandamentos preserva a vida, quem os despreza morrerá. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, Ele o recompensará. Discipline seus filhos enquanto há esperança, do contrário, você destruirá a vida deles. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. Se você a livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. Obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. É da natureza humana fazer plano, mas o propósito do Senhor prevalecerá. A lealdade torna a pessoa cativante. É melhor ser pobre que desonesto.
O temor do Senhor conduz à vida, dá segurança e proteção contra o mal. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. Se você castigar o zombador, o ingênuo aprenderá uma lição. Se corrigir o sábio, ele se tornará ainda mais sábio. O filho que maltrata o pai ou manda embora a mãe causa vergonha e desonra pública. Ah, meu Deus. Irmãos, eu vou só substituir rapidinho a câmera aqui. E ela me pegou de surpresa agora aqui. Eu já retorno aqui rapidinho, irmãos, tá? Os irmãos me perdoem por essa falha aqui. Amém, irmãos. Os irmãos me dão um ok novamente, por favor. Me perdoe por essa falha, amém? Deixei a câmera carregando e ela não carregou, né? Os irmãos me perdoem em nome de Jesus. A gente já vai continuar aí a nossa aula, amém? Tá tudo ok aí? Amém. Obrigado, irmãos. Me perdoe mesmo, em nome de Jesus, amém, irmãos? Me perdoe. O Taliano aqui, Andrés aqui, obrigado, irmãos. Então vamos continuar. Maleca também, ok, obrigado, os irmãos aí. Então, Bruna, muito obrigado também, né? Paz do Senhor para os irmãos aí, não só Deus, irmãos antes aí, tá? Então vamos lá. Então, versículo 27. Meu filho, se você deixar a internet do Rodrigo tá ruim, pensei que era aqui. Não, o problema é aqui mesmo, né? Mas, irmão, aí me perdoe aí, né? Essa falha técnica aqui, né, irmãos? Vamos lá. Então, meu filho, né? O verso 27. Meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça. A boca do perverso devora o mal. O castigo está sempre para os zombadores, assim como açoite para as costas dos tolos. Então esse é o capítulo 19, irmão, trazendo para nós um pouco aí a respeito dessa reflexão, a questão do tolo, né, do zombador, do tolo, etc e tal. É interessante que ele começa dizendo que é melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo. Então, pensa comigo o seguinte, irmãos. Há muitas pessoas que o sinônimo de ser desonesto é algo assim, é como se fosse bom ser desonesto, né? Passar
as coisas erradas, fazer as coisas erradas é como se, tipo assim, você está sendo maior, está sendo melhor do que os outros. Sendo que a própria palavra de Deus fala que não. É melhor ser pobre e honesto. Não adianta ter cheio de riquezas e ser desonesto. Toda essa riqueza foi constituída em cima de sem honestidade, né? Foi feito de forma totalmente horrível, totalmente de forma não agradável ao Senhor. Então, é melhor ser pobre, irmãos, é melhor ser honesto. A verdade sempre vai ser melhor em qualquer circunstância da nossa vida. Sempre ela vai ser a melhor. No verso 2 fala assim: de nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. É interessante, é isso mesmo. Não adianta a gente ter toda, né, aquela vontade, aquele fogo, que isso, aquilo, tal, e vamos fazer, sem nós de fato não conhecermos as circunstâncias, sem nós não entendermos aonde nós vamos pisar. O próprio Evangelho fala, né, que um homem que propõe construir uma casa e que se antes ele não se preocupar ali, né, em ter, saber tudo o dinheiro que ele tem, se vai dar para terminar a construção ou não, isso aquilo, ele vai ser zombado depois. Então o próprio Jesus fala isso para, né, para que seja avaliado primeiro as coisas para depois querer fazer. Então de nada adianta entusiasmo sem conhecimento. Então tudo na vida, irmãos, conheça primeiro a situação, aprenda a situação, adquire conhecimento, pense, né, aonde está pisando, aonde quer chegar, aonde quer fazer todas essas circunstâncias, para o quê? Não resulta em escolhas erradas, mas que sempre a gente possa estar fazendo as escolhas certas. Como que a gente faz a escolha certa? Pensando, refletindo, orando, principalmente falando com o Senhor, para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor guie os nossos passos e a gente possa fazer aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que apraz ao Senhor. Amém? Então não adianta todo entusiasmo sem conhecimento. Não tenha pressa, tenha calma, tranquilidade, e as coisas vão acontecer conforme Deus quer. Amém? Esse versículo 3 é interessante, que o insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. Até ontem, né, conversando com a Andresa sobre esse texto, a gente estudando ele para estar aqui com os irmãos, a Andresa deu uma gargalhada muito grande, né, porque ela falou assim, é justamente isso que acontece, né? As pessoas vão lá, apronta, aí a vida da pessoa vai de mal a pior. A culpa é de quem? A culpa é de Deus, né? Sempre a culpa vai ser de Deus. Ou a culpa, né, é de fulano, é de ciclano, menos dela. Porque ela, o quê? Ela anda no caminho insensato, ela não tem sabedoria, ela não quer aprender, ela não quer ter sabedoria. Ela quer ficar, né, nesse mundo de tolice, sem se preocupar com o dia de amanhã. E aí, pouco importa todas essas circunstâncias aí. Então, depois se ira com o Senhor, fica bravinho com o Senhor, pergunta para o Senhor por que o Senhor permitiu isso acontecer. Na realidade, a vida da gente é só uma plantação. A gente colhe aquilo que a gente está plantando, né? Então, cada um busca, né? Cada um tem o resultado daquilo que busca. O verso 4, irmãos, é uma verdade que diz, né, que a riqueza atrai muitos que se dizem ser amigos, né? Mas a pobreza afasta todos eles. Ou seja, todo mundo que tem dinheiro, tem posses, tem amigo. Amigo é torto e direito. Acabou o dinheiro, acabou o amigo também, né? Então isso é uma verdade, né? Que quando o relacionamento ele é firmado em posses, acabou as posses, acabou a amizade. Mas quando o relacionamento é firmado por amor, por conhecimento, por entendimento, por vontade mesmo, aí isso dura para toda a vida, irmãos. Então há uma grande diferença nesses fundamentos, né? O verso 5 diz que a testemunha falsa não ficará sem castigo, né? O mentiroso não escapará, ou seja, quem planta mentira um dia vai receber isso, né? De qualquer forma vai ser castigado, vai buscar. Né? O verso 6, né? Muito busca o favor de quem governa, ou seja, né? Vou atrás do fulano, ciclano, né? Porque agora ele é vereador, agora ele é prefeito, agora ele é deputado, isso aquilo. O camarada não é mais nada disso, nem se preocupa mais com o camarada, né? Então
É a mesma ideia do versículo anterior, né? Versículo 4, né? Firma a amizade somente por aquilo que está interessado, somente por aquilo que quer receber, né? Não quer nada mais do que os presentes, né? Daquele que dá presente, só quer os presentes, não quer a verdadeira amizade, né? Verso 7 reforça a ideia dizendo que até os parentes fogem, né? Do pobre, despreza o pobre, né? Quanto mais os amigos, né? Então, assim, não se preocupe, né? Às vezes quando alguém sumiu, quando você estava passando por algumas necessidades, né? Isso não é para, de certa forma, te espantar, causar um espanto no seu coração. Não se preocupe, não. Deus é o seu verdadeiro amigo. Ele nunca vai te deixar. Rico, pobre, em todas as circunstâncias, Deus vai estar contigo, né? Verso 8, quem adquire bom senso ama a si mesmo, né? Quem dá valor ao entendimento prospera. Então, quem busca, irmãos, ser sábio, quem busca essa sabedoria, ele está enriquecendo ele mesmo, como pessoa, como ser humano, ele está amando a si mesmo, né? Quem dá valor ao entendimento prospera, ou seja, assim, peraí, vou buscar uma circunstância, entendi a circunstância, isso vai resultar no quê? Prosperidade, né? Vai crescer. E lembrando que prosperidade em provérbio nem sempre é riqueza, é dinheiro, é finanças. Às vezes ela está relacionada mais a entendimento, né? A pessoa ser rica, sabe? A pessoa ter grana no sentido, não grana, mas ter valor, sabe? Ter riqueza interna. Ela abre a boca, é como se ela estivesse espalhando riqueza para a população, para o outro, né? Para o próximo. Então, essa é a ideia. Lógico que isso também não fica isento, né? A questão da prosperidade aí, financeira, enfim, entre várias prosperidades aí. A testemunha falsa não ficará sem castigo, né? A ideia aí do versículo anterior, se não me falo a memória, o versículo 5, né? Já saiu da minha tela aqui, o versículo 5, complementando aí o versículo 5, né? Verso 10, ele fala que não é certo, né? O tolo viver no luxo, nem o escravo governar sobre o príncipe. Ou seja, não casa, né? O tolo, aquele luxo, né? Enquanto o sensato não está no luxo. Mas no qual sentido aqui? Não é, de novo, nossa riqueza física, financeira, né? É a questão, não tem como, né? O cara tá vivendo uma vida de luxo intelectual se o cara não se preocupa em aprender, não se preocupa em nada. Então isso não vai funcionar. O que funciona é o sábio viver no luxo da sabedoria e o tolo viver, né, de forma aí sem luxo, né? O sensato não perde a calma, mas conquista respeito a ignorar as ofensas. Isso é muito importante, irmãos. Ignora, né, as ofensas, perdoe, vamos fazer como o próprio Senhor Jesus disse, né? Para a gente perdoar. Eu sei que é difícil, mas eu creio que com a sabedoria que Deus tem derramado sobre nós em Provérbios, com o entendimento do Senhor, a gente vai conseguir, né? A ira do rei, né, é como um rugir do leão, né? Ou seja, é assustador, né, quando o rei está irado, mas quando ele está de boa, quando por favor está, é como um orvalho na grama, né? Lindo, enche, irriga a grama, faz o que deve ser feito, né? Verso 13, aos filhos aí, né? O filho tolo é uma desgraça para o pai, né? Então, a gente como filho viver de uma forma tola desagrada o pai, né? Não é legal, né? E a esposa briguenta é irritante como uma goteira, né? As irmãs aí, tome cuidado, né? Não seja tão goteira na vida, né? Seja aí uma bênção na vida dos seus maridos, dos seus filhos, né? E goteira, irmãos, o primeiro pingo você suporta, o terceiro pingo você suporta, já no 100º pingo já é chato, fica chato, sabe? Então, não seja essa esposa briguenta, né? Qualquer coisa quer brigar, qualquer coisa quer... Não seja assim. Seja uma mulher sábia, seja uma mulher prudente, seja uma mulher que o Senhor, né, se agrada. Os pais deixam casa, riqueza como herança para o filho, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente, né? Então, a quem está solteiro aí, o Senhor pode te dar uma esposa prudente, né? Como que você vai ter uma esposa prudente? Pedindo ao Senhor,
buscando sabedoria, buscando entendimento, buscando ser sensato, né? Ser prudente, né? Também na vida aí. O 15, né? O preguiçoso dorme profundamente, mas a sua apatia o leva a passar fome, né? Quanto mais dorme, menos tempo ele tem para produzir, menos tempo ele tem para plantar, menos tempo ele tem para colher. Então, dorme, só quer saber dormir, né? E não se preocupa com nada que leva ele a passar fome. Depois a gente vai ver um versículo mais para frente que vai complementar isso aí. Quem guarda os mandamentos preserva a vida, né? Quem o despreza morrerá. Então, se a gente está ouvindo todos esses provérbios e não guardar no coração, não vai fazer função nenhuma. Mas se a gente gravar alguns, aplicar alguns no nosso coração, aí o resultado é bem melhor, né? Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, né? E ele o recompensará. Jesus mesmo disse, né? Tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste vestir. Aí perguntam para ele assim, Senhor, mas que dia que o Senhor teve fome, a gente não deu? Que dia o Senhor teve sede, a gente não deu de beber? Ele falou, quando você não faz um desses pequeninos, você não faz uma dessas pessoas pobres. Você não fazendo para ele, não está fazendo para mim. Então, no outro provérbio que a gente leu, honrar, ajudar o pobre também é honrar ao Senhor. Então honra ao Senhor também nesse sentido. Aos pais aí, discipline seus filhos enquanto há esperança, do contrário você destruirá a vida deles. Ou seja, pai omisso é um pecado. Né? Também bater até ponto de morrer não pode, tá? Então não é também exagerar, né? Ou tudo ou nada, não existe. Sempre Deus vai levar a gente para o equilíbrio. Então discipline, né? Enquanto há esperança ainda. A vara e a repreensão dão sabedoria. Então, do contrário, né? Essa geração de mimimi que a gente tem visto aí, qualquer coisinha, torce o nariz, aquilo. Não, corrija, né? Dá umas varadas que de vez em quando é bom. Você não tem filho, é fácil falar isso. Irmão, eu pergunto para meus irmãos, né? Às vezes quando eu pego no pé deles ali, né? Quem é pai, quiser escrever alguma coisa aí, tiver online aí, quiser comentar algo aí pra gente, né? Em relação a essa repreensão aos filhos, né? A varada, se sim, se não, se é legal, se não é legal. A gente tem que vigiar, né? A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências, né? Se você a livrar uma vez, terá que fazê-lo sempre, né? Então, se você se ira, irmão, uma vez você se ira, para se livrar é terrível, né? Então, sempre a gente vai ficar sendo escravo desse sentido, né? E a gente que às vezes mete a colher, né? Na briga dos outros também, às vezes a pessoa vai ver, aí vai chamar você como o escudo dela, né? Então todas as vezes você vai ter que estar lá também, livrando ela, né? Então, cada um no seu caminho, cada um no seu quadrado, como dizia já uma música atrás aí, né? Esse verso 20, irmãos, é um verso muito interessante, né? Obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. Há um erro de interpretação quando diz, né, que a teologia esfria, que a teologia mata, que o letra mata, que isso aquilo que o Espírito vivifica, que isso aquilo, toda essa papagaiada. O próprio Salomão está escrevendo aqui, ele diz, obtenha todo o conselho e instrução que puder. Ou seja, tudo que tiver ao nosso alcance para buscar entendimento, nós devemos fazer, né? Nós devemos fazer isso para quê? Para que a gente se torne sábio no restante da nossa vida. Então, o estudar não é errado, tá? Mas lá em Eclesiastes fala que o muito estudar é enfado da carne. Irmão, o muito estudar... olha lá, o Rodriguinho comentou aqui, ó. A vara deve vir com instrução e nunca deve vir em momento de ira. Perfeito, Rodrigo, é isso mesmo, né? Também não adianta também estar irado lá e achar que a criança, né? Chacoalhar a criança aí, como muitas das vezes a gente vê acontecendo, né? Aproveita que está nervoso e, né, castiga a coitada da criança ali, a criança que acaba pagando o pato, né? É assim que se diz aí. Mas voltando aqui para o verso 20, irmãos, então o que acontece? O enfado da carne é o cansaço. Como a gente tem cansaço para trabalhar, como a gente tem cansaço para várias coisas na nossa vida. Então não é estudar a Bíblia que é carnal, vai ficar carnal, isso aqui. Não, isso aí é um erro de interpretação que ao longo dos anos a gente escuta isso.
Dói no ouvido meu quando eu escuto alguém falando que estudar mata, que isso, que não, não, preste atenção. Provérbio 20, 19 e 20, obtenha todo o conselho e instrução que puder. Jesus falou, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Ou seja, a Bíblia está carregada de instrução para nós, de sempre a gente fazer o quê? Buscar, entender, aprender, avançar em aprender para quê? Para que a gente se torne sábio. Tá? Não entra nessa situação. É lógico, irmãos, nem tudo que está na internet, como estudo isso aqui e tal, a gente deve acreditar. Tem muitos ensinamentos errados, mas a gente deve filtrar isso no nosso coração. Como a gente filtra? Conversando com nossos pastores, com nossos líderes, entendendo a mentalidade, o que Deus, né, falando com pessoas sérias. Né? Então, eu queria aprofundar um pouquinho nesse sentido aqui com os irmãos do verso 20, justamente para os irmãos não criar, né, aquela besta que sai do mar lá. Não é isso. Estudar não é isso. Estudar é bom, estudar é maravilhoso. Tá? É interessante que muitas das pessoas que falam isso, que estudar a Bíblia mata, que isso aqui e tal, mas se o emprego dele chegar, o patrão, o chefe dele chegar e falar, para você subir de cargo, você precisa ter uma graduação. Ele é a primeira pessoa a procurar uma faculdade para fazer a graduação. Então, assim, para os outros, tá errado. Para ele, pode. Né? Então, assim, é só a gente olhar os frutos, irmãos. É só olhar os frutos que a gente conhece a árvore aí. Amém? Então, o verso 21, né? É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. A gente pode traçar planos, irmãos, não é errado. Mas sempre Deus vai direcionar a gente para o bem. Por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, temem ao Senhor. Bem? A lealdade torna a pessoa cativante. É melhor ser pobre que desonesto. Repete a ideia do versículo 1, irmãos. Então, ser leal, ser fiel, ser verdadeiro, isso é gostoso. Pessoa, olha, eu realmente sou isso, a minha vida é isso, e é isso. Maravilhoso a gente ter pessoas assim ao nosso redor. Então, isso faz o quê? Que a gente cada vez mais fique mais próximo dessa pessoa. Então, seja sempre verdadeiro. Não se preocupe, amém? Seja sempre você verdadeiro. O temor do Senhor conduz à vida, dá segurança e proteção contra o mal. Então, temer ao Senhor é honrar, respeitar o Senhor. E tudo isso vai gerando que vida. Porque Jesus falou que ele veio para dar vida e vida com abundância. Essa é a ideia. Vida com abundância. Então tema o Senhor, irmãos. Tudo que for fazer, o Senhor na frente. Consulte o Senhor. Fale com o Senhor. Pergunte ao Senhor. Para quê? Para que tudo isso que for feito, né, seja direcionado pelo Senhor. E quando é direcionado pelo Senhor, resulta no quê? Em vida. Amém? Segurança. E protege do mal. 24. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levar à boca. É aquilo que a gente já leu de trás, né? E o camarada é tão preguiçoso, mas quer dormir tanto, que nem a comida na mão, ele está com a comida na mão, mas tem preguiça de levar a comida até a boca. O resultado aqui é morte. Então, quem quer ser insensato, irmão, o resultado dele é morte. Não tem outro resultado, né? 25. Se castigar o zombador, corrigindo aprenderá uma lição. Se corrigir o sábio, ele se tornará mais sábio ainda. Ou seja, repreender o zombador, ele vai continuar sendo zombador. Agora, repreende o sábio, ele vai se tornar mais sábio ainda. Isso aqui também, irmãos, é um versículo para a gente pensar, gravar na tapa do nosso coração. O filho que maltrata o pai ou manda embora a mãe causa vergonha e desonra pública. Então, filho, filha que abandona pai, que soca, né, que joga o pai em asilo e nunca mais vai ver, você é uma vergonha e uma desonra pública. Todos que souberem da sua história de verdade vão ter vergonha de você. Porque os seus pais, eu tenho certeza que fizeram de tudo para te criar, para você chegar no fim da vida deles e jogar ele no asilo e não visitá-los. Uma coisa é precisar desse serviço, mas está lá todo final de semana, está lá, gasta o seu tempo, passa o tempo livre que você tem, você passa lá com eles.
Agora, abandonar, esquecer, mandar embora sem olhar, uma vergonha pública. Eu tenho certeza que quem faz isso não tem coragem de contar isso, né? Então, fique atento, amém? 27. Meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. Ou seja, se você parar de aprender, verso 20 que a gente leu quando eu falei aqui a respeito de muito estudar, se a gente parar de aprender, a gente está virando as costas para o conhecimento. Então, virando as costas para o conhecimento, a gente vai cada vez mais ficar mais sem discernimento, sem instrução. E quem vai perder com tudo isso? É nós mesmos, né? Ninguém mais, a não ser nós mesmos. A testemunha corrupta zomba da justiça, a boca do perverso devora o mal. Ou seja, né? Quem é corrupto está nem aí com a hora do Brasil. Mas o castigo, né? Mas não, né? O castigo está preparado para os zombadores, assim como açoite para as costas do tolo. Então, é zombador, é ingênuo, é tolo, se preocupe não. O castigo está preparado, o açoite está preparado. Bem, irmãos, esse é o capítulo 19. Os irmãos têm alguma coisa a comentar aí, falar desse capítulo? Escreva aí no chat para a gente ir para o capítulo 20. Né? A gente já vai começar a leitura aqui do capítulo 20. Que diz assim: o vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas, quem é dominado pela bebida não é sábio. Eu já vou comentando com os irmãos. Olha o que o texto bíblico está fazendo. O vinho produz zombadores. Então, nós podemos tirar aqui a palavra zombador e colocar tolo. Então, o vinho representa o quê? O álcool. O álcool produz tolos. Continua a mesma ideia. O álcool leva a briga. E quem é dominado por ela não é sábio. Ou seja, você começa a beber, você fica tolo, você fica zombador. Aí você tem força, você cria uma capacidade imensa, difícil até de explicar, de valentão ou valentona e quer brigar. Enfrenta todo mundo, não quer saber quem está na sua frente. E se a pessoa é dominada por isso, não é sábio. Então não é sábio, irmão, discutir com quem está embriagado. Não é sábio gastar palavras com quem está embriagado. Isso não é sábio. Então, olha para nós aprendermos e entendermos. A pessoa está embriagada, está sendo dominada, não é sábia. Talvez é melhor esperar quando passar o efeito do álcool, aí conversar, se a pessoa quiser, né? Verso 2: o furor do rei é como o rugido do leão. Quem provoca a sua ira põe a sua vida em risco. É a mesma ideia do versículo do capítulo 19, né? Então, quando o rei está furioso, Deus me livre, assusta, só o rugido já assusta. Está pondo a vida em risco, né? Verso 3. Eu queria linkar o verso 1 com o verso 3, né? Para quem está fora da situação do álcool. Evitar contendas é sinal de honra. Apenas o insensato insiste em brigar. Então, olha o texto. Evitar contendas, evitar briga é sinal de honra. Sabedoria. Então, não discuta com quem está embriagado, quem está chapadão. Não perca a honra. Bem? Continue com a cabeça no lugar. Quem tem preguiça de arar a terra na época certa não terá comida no tempo da colheita. Volta aqui, dá um alô pro preguiçoso. Ei, preguiçoso, se você tem preguiça de arar a terra na época certa, ou seja, quem tem preguiça de trabalhar, quem tem preguiça de plantar, quem tem preguiça de estudar, quem tem preguiça de buscar algo melhor, não vai ter colheita. Vai continuar na mesmice, né? Nessa mediocridade de vida. Ou seja, tá bom só isso aqui. Não. Vamos à ideia, né? Ao texto bíblico, né? Para a gente avançar. Né? Os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. Você que está acompanhando fielmente aí conosco esses estudos, se você tem aprendido, você está aqui estudando conosco, aprendido, você tem
né, buscado aí a praticar esses ensinamentos. Mas você não está passando para pessoas, a gente não está trazendo à tona, né, não está transmitindo isso para outras pessoas, isso nada adianta. Você precisa transmitir isso também para as pessoas. Você está aprendendo, você está obedecendo, agora você precisa ensinar, você precisa transmitir, você precisa compartilhar desse pão que Deus tem abençoado a sua vida, desse pão espiritual aqui. Então essa é a ideia, os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata, a pessoa sabe, ela traz à tona, ou seja, ela faz que ela cumpra como ela está cumprindo, as suas atitudes refletem, né, e nas pessoas que estão ao seu redor. Então ela consegue trazer isso para dentro, né? Muitos se dizem amigos leais, mas quem pode encontrar alguém realmente confiável? Isso aí, né? Não dá para ser cego em algumas coisas. Então, temos verdadeiras amizades, né? Mas quem pode encontrar alguém realmente confiável? O justo anda em integridade, felizes os filhos que seguem seus passos. Então, se você é íntegro, seus filhos vão seguir seus passos. Seus filhos serão felizes, porque olha, meu pai é um exemplo de vida. Agora, se você é uma tristeza, é uma desonra, é uma situação deplorável, saiba que os seus filhos também vão caminhar aí, né, para o seu lado aí, e você pode acabar ensinando errado a sua prole, os seus filhos aí. Quando o rei se senta para julgar, analisa todas as provas e distingue entre o bem e o mal. Então, ou seja, um rei sensato, um rei sábio, ele vai analisar as duas partes. Ele vai chamar as duas partes, ele vai entender. Os irmãos lembram de Salomão, quando uma mulher lá dormiu sobre o seu filho, ela foi de noite, trocou o filho daqui, né? Isso aqui e tal. O que Salomão fez? Numa atitude dessa, não tinha como ele saber qual filho de um filho da outra. Ele não viu o parto, não é o pai, não tem como saber. São duas pessoas falando ali, um falando a verdade, outro falando mentira. Então Salomão faz o quê? Então faz o seguinte, vamos dividir essa criança no meio, cada um fica com meia parte. Se o problema é a criança, divide no meio. Irmão, lógico que a criança ia morrer. A mãe verdadeira, por amar o filho, falou, não, pode amar, dá pra ela. Salomão, opa, aí ó, é a verdadeira mãe. Pode entregar para a verdadeira mãe. Ela é a verdadeira mãe. Porque ela protegeu a vida. Então, quando o rei sensato, né, ele senta para julgar, ele deve analisar isso aí, né? Vamos trazer para a nossa vida, irmão. Analisa os fatos, né? Eu não queria entrar nessa seara, mas só um piteco aqui. Como tá chato esse negócio de política no Brasil. É metade do Facebook que aprova o governo e a outra metade que não aprova o governo. Aí fica um jogando contra o outro. Eu fico lá quietinho, eu vejo as duas publicações, não respondo nenhuma, nem outra. Analisa os fatos, né? Busque, não sejam um mensageiro de fake news aí, sejam, né? E cada um tem sua liberdade, não estou aqui criticando nenhum ponto, nem outro ponto, mas cada um tem sua liberdade. Mas analisa os fatos, as provas, distingue o que é verdadeiro e o que é mentiroso. Gaste um pouquinho mais de tempo, de vez de já clicando em curtir, compartilhar, gasta um pouquinho mais de tempo pesquisando, se informando para ver se a informação é correta. Para depois não ficar com a cara de tacho, né? Ficar com a cara... Então, sabedoria, irmãos. Quem pode dizer, purifiquei o coração, estou limpo e sem pecado? Quem aqui, né? Quem está vendo esse vídeo, eu posso dizer, tá, agora eu estou limpinho. João mesmo falou, né? Aquele que diz que não comete pecado, ainda está pecando. Então a gente precisa sempre estar buscando esta purificação do Senhor para o nosso coração, irmãos. Irmãos, eu estou falando aqui, mas os irmãos podem comentar, tá? Eu paro, a gente vai aí conforme os irmãos têm comentado e a gente vai dando sequência, tá bom? Deixa eu falando aqui sozinho, não. Verso 10. 2 pesos e 2 medidas. Toda espécie de desonestidade é detestável para o Senhor. Continua a mesma ideia lá do rei, senta para julgar, né? Analisa as provas, ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Então não adianta eu chegar, né? O Rodrigo Caliani tem a liberdade de brincar com ele e falar assim, Rodrigo, a partir de hoje você tem que andar da sua casa ao seu serviço a pé. Beleza, é uma ordem, Mas eu também, e aí eu não cumpro, eu passo, né, do lado dele de carro, de moto, ainda dou uma buzinadinha.
Peraí, dois pesos, duas medidas. Se é para um, é para todos, né? Então, Deus não faz acepção de pessoas. Por que a gente vai fazer acepção de pessoas? Então, quando existe uma acepção, acepção de pessoas, ou seja, quando existe uma questão de separação de classe, de preferência, o Senhor detesta isso, tá? Somos todas as suas criaturas e por isso o Senhor nos chamou para uma unidade. Amém? Até as crianças mostram quem são, por sua conduta, se agem de modo puro e correto. Como que as crianças vão agir? Conforme os pais, que é o versículo anterior que a gente viu, está ensinando. Então, se o pai é íntegro, se o pai é justo, né, de integridade, os filhos serão felizes. Mas se não é, está aqui, ó, mostra aqui. Então, tome cuidado. Às vezes, atitudes agressivas dentro de casa, onde ninguém vê, só a esposa e os filhos veem, às vezes o filho reporta isso, né? Replica isso no dia a dia de forma natural, né? Porque ele está tão acostumado a ver isso. Eu lembro de uma situação que uma filha uma vez chegou, levantou a mão para o pai e o pai achou estranho, foi repreender, ela falou assim, mas a minha mãe faz, eu posso fazer. Né? Então assim, olha que situação, né? A mãe nesse sentido aí ficou com a cara, e agora? O que eu faço? Né? Então, é a conduta das crianças aí, né? Ouvidos para ouvir e olhos para ver, ambos são dádiva do Senhor, né? Então, trabalhe isso da melhor maneira possível. Se você ama o sono, acabará pobre, mantenha os olhos abertos e terá uma fartura de alimento. Tolo, preguiçoso, quer dormir, ama o sono, só quer dormir, não tem coisa diferente na sua vida, a não ser falta de alimento. Mas se você manter os olhos abertos, ou seja, acordado, trabalhando, ativo, você terá fartura, né? Todos os contextos da vida, irmão. Trabalhar traz comida para casa, estudar traz enriquecimento, né, pessoal. A palavra de Deus traz a riqueza espiritual. Então, assim, tudo isso vai trazendo para a gente essa riqueza, né? O comprador pechincha e diz, não vale nada, mas depois conta a vantagem do seu bom negócio. Olha o traidor, traiçoeiro aí. Você vai vender lá, né? Eu vou vender minha câmera, né? Deixou na mão hoje. Vou vender. Não vale nada, isso aquilo, tal, beleza. Então tá. Então fica pra você. Aí depois ele tá lá, domingo na barganha, tá lá vendendo. Quero 300 conto, ó, pra você ver. Olha que beleza que é, isso aqui, ó, é digital, não sei o que lá, tal. Pera aí. Né? Então, a desvantagem aí, né? E o Senhor não se agrada disso, né? O Senhor, ele não gosta disso. Verso 16. Quem aceita ser fiador por um desconhecido perderá a roupa do corpo. Ela ficará como pagamento quem garante a dívida do estranho. O nome, irmãos, o nome é uma coisa mais preciosa que eu imagino do ser humano ter, né? Então, assim, tome cuidado, né? Aonde você vai colocar o seu nome, né? A sua reputação, o seu nome. Principalmente os dias que nós vivemos hoje, que é tudo digital, tudo online, né? Então, tome cuidado com isso. Não seja fiador do desconhecido, né? Senão até a roupa do corpo você vai perder. Então, aquilo que às vezes você batalhou, lutou, tendo suor, aí por você vacilar nesse sentido, você acaba perdendo. Porque um tolo te prejudicou. 17. Pão roubado tem sabor doce, mas depois será como areia na boca. Ou seja, tudo que é feito de forma errada, irmãos, parece gostoso, mas depois vem o resultado. Depois vem a consequência. Imagine, né? Um pão roubado, parece que tem sabor doce. Ou seja, está comendo, mas daqui a pouco começa a virar umas pedras. Deus me livre, né? Com bons conselhos, os planos são bem sucedidos. Não sai para a guerra sem boas orientações. Irmãos, é aquilo que nós vimos no capítulo 19. Busque conhecimento, busque entendimento. Não saia para a guerra, vida profissional, vida espiritual, vida matrimonial, qualquer tipo de vida. Não saia para essa guerra sem orientações. Busque bons conselhos. Busque bons conselhos. Para quê? Para que seus planos sejam bem sucedidos. E lembrando lá no outro, falando assim que é do normal a gente fazer plano, mas a resposta vem do Senhor. Os planos do Senhor prevalecem. Então, alinhando uma coisa com a outra, o Senhor vai direcionar.
E aí a gente vai ser vitorioso na guerra, amém? Na guerra da vida, em todos os contextos, né? O fofoqueiro vive espalhando segredo, portanto, evita a companhia de quem fala demais. Né? Ou seja, o fofoqueiro não aguenta segurar, ele sai aí espalhando para Deus e o mundo, né? Como diz aí no popular. Então, evite, né? Essas pessoas falam demais, senão vai acabar colocando você em maus lençóis, né? Mais uma vez aqui para os filhos, né? Quem insulta o pai ou a mãe terá sua luz apagada na mais absoluta escuridão. Afronta o pai e a mãe, né? Afronta, castigue, prejudica o pai e a mãe, desonra o pai e a mãe. Sua luz vai ser apagada. Lembra lá da vergonha e desonra pública? Está aqui reforçando para nós a ideia. Verso 21, foi até interessante que o pastor Rodrigo estava pregando sobre isso domingo, né? A herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Então o filho pródigo lá que fez, pegou a herança antes do tempo, e o que resultou no final? Aquilo que ele imaginava que seria bênção se tornou algo mal. Por quê? Porque ele não estava no tempo certo. Então existe um tempo certo para todas as coisas. Então Deus vai abençoar nossas vidas, Deus vai nos ajudar, a gente vai prosperar no tempo certo de Deus. Não adianta a gente querer adiantar aquilo que Deus está nos preparando, nos capacitando para adquirir. Então, fica esse conselho aí, irmãos. Vai devagar e sempre. Não diga, vou me vingar deste mal. Espere o Senhor resolver a questão. Irmãos, minha é a vingança, diz o Senhor. Mas machucado, não se preocupe, o Senhor está cuidando. Faça como Jesus falou. Ore pelos seus inimigos, bendize o que vos maldizem. Faça aquilo que Jesus mandou. Amém? Provérbios, né? Salomão não tinha visto Jesus, mas aqui ele já estava falando a respeito do Messias, né? A desonestidade é detestável para o Senhor. Ele não se agrada de balanças adulteradas. Então, vou lá comprar 1 quilo de acém. Aí a balança do cara está roubando sempre 100 gramas. Então, na verdade, eu não comprei 1 quilo, comprei 900 gramas. O Senhor detesta isso. E as pessoas vão plantando isso. Mas uma hora vai colher, né? É o Senhor que dirige os nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Irmão, se você confia que o Senhor é contigo, que o Senhor está te ajudando, que o Senhor está providenciando todas as coisas, não precisa perder tempo querendo entender tudo. Descanse o seu coração no Senhor. Acalma o seu coração no Senhor. Deixe o Senhor guiar seus passos. Você seja guiado pelo Senhor. Para quê? Para que no tempo certo as coisas de Deus aconteçam na sua vida. Jó mesmo fez algumas perguntas para Deus. Deus falou, tá, vou responder algumas coisas, você respondeu outras para mim. Aí Deus começou a fazer umas perguntas e eu falou assim, Senhor, mas não tem como responder. Mas não, também não tem como, você não precisa saber de tudo que vai acontecendo. Então, é o Senhor que dirige os nossos passos. É o Senhor que dirige os seus passos? Sim. Então, não queira saber de tudo, né? Fique em paz. Vai marchando, tá bom? 25. É uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente só depois de calcular o custo. Já viu que as pessoas que aprontam, aí quando acontece alguma coisa, Senhor, por favor, se o Senhor fizer isso, eu vou parar com isso, se eu fizer aquilo, eu vou parar com aquilo, isso, aquilo, tal. Uma semana vai, 15 dias vai, mas dá um mês. A pessoa já começa a ficar um peso, aquele plano, aquele propósito que ela fez. A própria palavra de Deus fala, não faça plano, não faça voto. É melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Então, não tenha pressa, né? Não faça, não caia nessa armadilha de se querer prometer algo e depois não conseguir cumprir. Isso é muito perigoso. O rei sábio espalha os perversos como trigo e passa sobre eles a roda de debulhar. Ou seja, a pessoa que é sábia, ela sabe quem é tolo, quem é perverso ou não. Então, ele tenta tirar do meio para não estragar. Aquilo que a gente fala, né? Uma maçã podre, ela acaba apodrecendo as outras ao redor. A luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas, né? Então, deixa o Senhor, a espada do Senhor é como, né, a palavra do Senhor é como uma espada mais penetrante, né? Ela penetra, discerne intenções e pensamento do coração, né? Bondade e fidelidade protege o rei, seu trono é firmado pelo amor, né? Ser bom, ser fiel. A glória dos jovens está em sua força, e o esplendor dos idosos em seus cabelos brancos, ou as cãs, né?
A glória nossa, irmão, nós jovens, está na nossa força, né? A gente tem força, né? Hoje mesmo, né, no serviço lá, tem um saco de cimento, assim, o meu patrão olhou e falou assim, nossa, eu queria ter a força de vocês, né? Só que a nós estamos na nossa força, nele, né, nos cabelos brancos está o esplendor, que é o que? A sabedoria, irmãos, né? O entendimento, a vida vivida, né? O saber, né, conduzir as coisas sem afobação, sem pressa, porque sabe que cada coisa tem seu tempo. E para nós encerrarmos, irmãos, o verso 30, eu fiquei com a Andresa ontem aqui, mastigando esse versículo aí, que diz, né, o castigo físico elimina o mal, essa disciplina purifica o coração. O que quer dizer isso aí, irmãos? Então não é que a gente vai se bater e o mal vai sair do nosso coração, não é isso. Pensa o seguinte, irmãos, o pai e a mãe, eles se esforçam para dar o melhor para os seus filhos. E devido às condições que tem, às vezes consegue durante uma semana só, tipo assim, arroz, feijão, ovo, no outro dia arroz, feijão, salsicha, no outro dia arroz, feijão e ovo de novo, e fica, né, ou faz um macarrão lá, porque, né, então a rotina às vezes fica só nisso. Aí a criança, né, o filho fala assim, mas de novo ovo, de novo salsicha, de novo macarrão. Aí o pai e a mãe falam assim, peraí, poxa, é o melhor que tem, é o melhor que acontece. Então eu não vou dar nada, eu não vou dar nada para ver. Aí chega na segunda-feira para comer, mãe, cadê a comida? Não, eu não quis fazer de novo, porque seria ovo, e aí você falou para mim que o ovo não é legal, então eu não fiz nada. Como é que a criança vai receber isso aí? É justamente nesse sentido, né? Às vezes, permitindo esse castigo, esse choque de realidade, essa murmuração que tinha no coração vai ser purificada, vai sair da pessoa, vai começar a entender. Nossa, como é importante ter ovo de novo. Como é importante ter salsicha de novo. Ele não imaginava, né? O que quer dizer isso? Às vezes a gente está tão acostumado à vida que a gente já nem se preocupa mais. Mas quando vem a escassez, aí a gente se preocupa. Então é nesse sentido. Então às vezes o castigo físico, o sentir a falta, vai fazer com que o nosso coração seja purificado e esse mal saia da nossa vida. Amém, irmãos? Esse é o conteúdo de hoje, né, para o nosso coração, que traz essa sabedoria para nós, né? Se os irmãos quiserem colocar alguma coisa, escrever algum comentário, os irmãos fiquem à vontade, senão eu vou estar orando, encerrando. Quero convidar você para que amanhã esteja comigo às 8 horas na transmissão do culto da igreja. Amanhã vai ser uma data muito importante, muito especial. Eu queria que você estivesse presente, amém? Vai ser uma bênção, eu tenho certeza disso. Deus vai abençoar, Deus vai trazer uma palavra aos nossos corações. Me perdoa pelo horário, né? O propósito nosso é 30 minutos, perdi um tempo aí, né? Mas, amém, Deus seja louvado, né? Melhor a gente ir devagar e aprendendo do que ter pressa e não aprender nada, como a gente ouviu hoje mesmo aqui, amém? Então vamos orar, agradecer ao Senhor. Amanhã eu espero os irmãos, então, como eu venho falando com os irmãos, disse aí para os irmãos, e glória a Deus por isso. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero agradecer ao Senhor por este momento, por essa oportunidade, que o Senhor derrame sobre a vida dos teus filhos, Senhor, a porção do teu Espírito, trazendo discernimento, trazendo para o nosso coração, ó Pai, um entendimento cada vez mais. Senhor, nos abençoa, dá uma restante de noite abençoada para a nossa vida, e que, se for da tua vontade, que todos nós amanhã podemos estar juntos e reunidos novamente. Em nome de Jesus eu oro, te agradecendo. Amém. E o grande amor de Deus, irmãos, a graça do nosso Jesus Cristo, as nossas consolações e comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém, amém. Deus abençoe, e eu espero os irmãos amanhã às 8 horas da noite.